Namastê, pessoal! Namastê, Hoje gente a gente linda! tem a nossa convidada mais que especial aqui mais uma vez. Voltei! Muito bom ter a presença da Jo aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os mudras, né, para cada chakra. Os mudras e os Bidya mantras para cada chakra, que são os sons sementes, né, de cada um desses chakras. E eu já falei um pouquinho para você sobre mudras no canal, né, que são aqueles gestos que a gente pode fazer com as mãos, mas também com todo o corpo, né, que são gestos de poder. E eles funcionam quase como antenas, né, que vão captar essa energia, essa vibração de energia mais sutil e vai ser assimilado no nosso corpo pelo sistema endócrino e pelo sistema nervoso. Gente, é tão lindo, é tão profundo quando a gente para pra pensar, né, que tudo isso pra você é muito natural. Você estuda isso há muitos anos e pratica. E eu ainda me considero super iniciante, então uma das coisas que eu mais tenho gostado é ver o quão profundo que você vai com o yoga, né? Não é só o seu corpo, você vai integrando tudo, a energia, a mente. É maravilhoso. Que bom que eu tô aqui hoje pra aprender mais, né, gente? Mas a prática, Ju, é o mais importante que a gente fala, né? Assim, pratique e tudo virá. Então, quando você pratica, você já tá vivenciando bastante, né? É como se naturalmente todos esses conceitos a gente sentisse, né? A gente precisa... Claro que é sempre bom, né, a gente estudar e se informar e aprofundar, mas é como se você sentisse em você tudo isso você que vive, a gente viver, exatamente, vivenciar, experimentar. Muito bem. Isso mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os chakras, que também são centros de emissão e recepção de energia, né, que estão inclusive ligados ao nosso sistema endócrino, porque cada chakra corresponde a uma glândula, né, do sistema endócrino. Então, não existe também mais misticismo envolvido nisso, porque até a física hoje em dia, né, e a ciência já tem comprovado com outros nomes, né, energia bioplásmica, mas eles também reconhecem essa existência, né, de centros de emissão e recepção de energia no nosso corpo, né. Para o yoga, né, para a filosofia do yoga, quando a gente respira, né, e absorve prana, que é essa energia vital, né, que permeia e envolve tudo e todos, tudo que é vivo. Quando a gente inspira, a gente absorve esse prana e o prana é distribuído no nosso corpo pelos chakras, né? Através dos chakras que são como... estão girando sempre vertiginosamente, né? Estão sempre girando. E o que acontece? Até uma doença, por exemplo, né? Muitas vezes é um bloqueio de energia, porque o sutil, ele precede e controla o denso, né? Então, se algo no campo sutil, né? No campo dessa energia desses chakras, de alguma forma foi bloqueado, né, não está em harmonia, aí você, né, pouco a pouco isso vai se reverberando até que chegue no campo denso, no campo da matéria e acaba se materializando em forma de uma doença, né? Então, quando a gente trabalha os mudras, né, a gente está se conectando com essa energia bem sutil, energia de cura, são gestos realmente poderosos. E quando a gente entoa os Bidya mantras, que são esses que eu vou citar pra vocês, né, de cada um dos mantras, e que a querida Gi vai fazer conosco, é justamente pra gente ativar, né, trazer harmonia e equilíbrio para cada um desses chakras, né, uma forma da gente ativar, porque muitas vezes eles não estão nem muito ativos, estão muito bloqueados, né, então os Bidya mantras são vibrações sonoras, né, que pessoas em estado de meditações muito profundo puderam escutar e perceber. Então, por isso que a ativação de cada um desses chakras, né, vem através desses mantras sementes, que por isso Bidya mantras. E todos os mudras vão sempre intensificar todo esse processo. Entendi. Cada um, então, dos chakras vai ter um mudra e um Bidya mantra. A gente vai fazer um pouquinho juntas, né? Mas a gente estava até conversando antes que tem muita coisa no YouTube, na internet, então vocês podem colocar de fundo para a meditação de vocês, né? Se vocês querem focar na questão do chakra raiz, né? E vocês vão colocar no YouTube, vai vai ficar, pode acompanhar e ajudar a meditação de vocês, né? Porque muitas vezes um ambiente, uma meditação conduzida é bem mais agradável, né? E com mais facilidade nos leva a um estado de contemplação e meditação. Então a gente vai começar com o primeiro chakra, né, que é o chakra raiz, o chakra na base da coluna. O mantra é o LAM, L-A-M. Né? E o mudra que a gente vai usar, depois eu nem vou falar os nomes todos pra vocês, senão é muita informação, né? Eu só vou mostrar os gestos e depois eu deixo, né, lá embaixo
especificando direitinho o nome dos mudras, para que vocês, quem tiver interesse, pesquise um pouquinho mais, né? Então, o primeiro mudra a gente coloca o indicador aqui na raiz do polegar, né? Das duas mãos, e volta as mãos para baixo. E para isso precisa, assim, tirar os acessórios, alguns metais, ou não tem problema? Eu acredito que não, né? Eu acho que da forma que for confortável para você. Tá bom. Não tem problema Segue algum. seu coração, né? Sim. Eu tenho feito isso, tem dado certo. Abre o coração no vídeo da Ju e depois segue ele aqui nesse. E volta as mãos para baixo. Isso. O mantra, né? O Bidya Mantra é o Lam. Lam. E da forma que vocês quiserem, né? Se quiser fechar os olhos e essas conduções vão ajudar muito, né? A gente tá só mostrando um pouquinho pra vocês, mas fecha os olhos, né? Pode tentar ritmar com a sua respiração, então numa inspiração, né? Vai soltar o mantra na exalação. Lam, 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 lam. E assim por diante, né? Você vai. Que bom que o seu ar acabou junto com o meu. A gente tá sincronizado, é muita sintonia. E pode. A música vai ajudar muito, no começo pode até ser estranho, né? A gente falando o que eu tô falando, mas é assim mesmo, é uma reeducação e é uma vibração mesmo, né? Até muito mais do que vocal, é mais sonoro o mantra, né? Então é lam. Você procura sentir, quando você coloca alguma coisa que te guie, é bem mais intenso, assim, então é bem bacana você deixar que alguma coisa guie essa meditação, para que você vá se conectando um pouquinho mais. Subindo um pouquinho, a gente tem o Swadhisthana Chakra, né, que é o chakra sexual, né, então a gente vai fazer o mantra Yoni Mudra, o Yoni Mudra, e o Bidya Mantra dele é o Vam, V-A-M. Então a gente vai unir indicadores e polegar, né? O polegar voltando para cima e os outros dedos se encostam, né? E deixando ele bem na região do Swadhisthana Chakra. Né? O mantra é Vam, né? Então a gente fecha os olhos. Inspira grande, procura sempre deixar esse Bidya Mantra, né, ritmado a sua respiração, né? Trazer um ritmo para ele. Então inspira. Vam, 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 vam. E assim por diante, mais uma vez. E subindo um pouquinho, então a gente vai para o Manipura Chakra, né, que é bem no plexo solar, bem na boca do estômago, né, até a gente vai fazer um mudra e vai posicioná-lo bem na frente, né? Até interessante que até quando a gente está um pouco sentindo meio que sugado de energia, né? Porque toda a nossa energia, né? Todo o nosso fogo e a nossa força física e também sutil, né? Da nossa força de determinação, de coragem, tá concentrada nesse centro de energia, né? Então muitas vezes quando a gente não tá se sentindo muito, tá meio sugada, a gente tem essa coisa com a energia um pouco baixa, é interessante fazer. Pra bruxismo também. Ai, é que bem bom interessante, saber disso, eu lembro gente! Que a Ju tinha, né? Eu já vi uns vídeos da Ju falando sobre isso, eu também tive muito isso, né? Mas na verdade acho que muita gente tem e nem sabe porque a gente tá dormindo e não tem como saber se tá rangendo os dentes. E também pra harmonizar todos os órgãos internos, né? Bem bacana também. Então a gente vai colocar o polegar esquerdo sobre o polegar direito e deixando, né, de forma que todos os seus dedos estejam estendidos, com exceção do indicador, que vai unir com a pontinha do polegar, né? Então, como se você fosse fazer dois círculos, né, e deixando os dedos estendidos. Então a gente posiciona bem na frente do plexo solar, né, na frente na boca do estômago, mais ou menos, né? Mais uma vez com o ritmo da respiração, no mantra Ram, R-A-M, a gente inspira grande. Ram, 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 Ram. E aí você pode fazer também, né, de acordo não só com a necessidade, dependendo de qual chakra você se identificou mais, né, qual a sua necessidade naquele momento de equilibrar. Você pode até dar uma pesquisadinha, né, de qual chakra
às vezes está mais ligado ao momento que você está vivendo, né, que você precisa fortalecer, ou pode fazer uma harmonização total, né, e fazer um pouquinho de cada um também, né? Quanto mais melhor, e você vai fazendo de acordo, né, com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Então, passando aí para os chakras um pouco mais superiores, né, esses foram chakras mais básicos, mais ligados ao mundo material, né? E a gente vai pro Anahata Chakra, que é justamente o chakra do coração e a ponte que liga, né, o corpo material, tudo que é mais denso com tudo que é mais sutil, né? E um centro de energia bem importante pro yoga, né? A gente fala bastante do caminho do coração, a gente falou até no vídeo Domingos ainda de abrir o coração, né? Então é bem importante. Porque justamente você, além de se abrir para o seu estado natural de alegria, de plenitude, você também se conecta com a sua busca mais profunda, né? Que é a sua missão de vida, né? Aquilo que faz seu coração vibrar, aquilo que vai te nortear, né? Com certeza. Acho que o propósito. O propósito, muito se exato. fala sobre isso, muitas pessoas se questionam, mas qual é o meu propósito? E é um caminho, né? Sim. E tá bem ligado ao Anahata Chakra. Então, essa coisa que é uma definição perfeita, o propósito, né? Então, você se conectando com essa energia, você com mais facilidade consegue perceber o seu propósito de vida. Muito bem. Aqui é o mantra Yam. Yam. Y-A-M. A gente vai fazer um mudra muito especial, que eu gosto muito, que é o Padma Mudra, né? O mudra de lótus. Então, vai unir indicador, vai unir dedos mínimos e polegares, né? Deixá-los abertos para... né, como se estivesse oferecendo, e posicioná-lo também lá no Anahata Chakra. Lembrando sempre de deixar a coluna alinhada, né? Respira fundo e a gente exala no mantra, no Bija Mantra. Yam, Yam, Yam. Vai se abrindo para sentir um pouco essa vibração e sempre que possível leva a consciência também para essa região, né? Não só para sentir essa região, mas também para deixar que o mantra, o Bija Mantra vibre nessa região, né? E quando a gente coloca, até eu geralmente quando eu coloco o som um pouco mais alto, então a gente começa a sentir mesmo no ambiente toda essa vibração. Subindo um pouquinho, a gente vai para o Vishuddha Chakra, que é o chakra da garganta, e vai fazer o Kali Mudra, que é um mantra que a Ju deve conhecer, né? E é muito especial, a gente faz bastante nas práticas de yoga, eu adoro. Kali Mudra, entrelaçando todos os dedos, né? Os polegares também à frente, e deixando os indicadores estendidos e unidos, né? E pode posicioná-lo, né? Para bastante posturas a gente usa ele na prática de yoga, é um mantra muito forte de transmutação, né? Pra gente realmente... ajudar a ter força para remover os obstáculos, né, de transmutar e de conseguir passar por esses obstáculos, né. Aqui o mantra é Ram, só que agora com H, né, não R-A-M, mas Ram, H-A-M. A gente inspira bem grande. Ram. Ram. Parando sempre um pouquinho para, né, antes de fazer a transição, pra gente absorver um pouquinho que a gente faz. Eu acho que a Ju também deve sentir, já dá uma... Nossa, isso num ambiente, né, de gravação, assim, diferente, boa. Mas já dá um baratinho, né? Imagina fazendo bastante, assim, é bem intenso. Subindo, a gente vai pro Agna Chakra, né, que é bem o intercílio, ponto entre as sobrancelhas, não por acaso conhecido, né, o terceiro olho, então é justamente ligado à nossa intuição, à nossa criatividade, né, é um chakra que já está, né, como eu disse, do Anahata para cima, a gente já está indo para o mais sutil, né, e se conectando um pouco com essa questão das forças do universo, né, de nos deixar levar um pouco pela nossa própria intuição, pela nossa criatividade, que é guiada de algo maior, né, e mais sutil. A gente vai fazer o Nyanya Mudra, que é simplesmente unir indicador e polegar, e pode posicioná-los, né,
mesmo sobre os joelhos. Cada um dos nossos dedos corresponde a um elemento, né? E também a um órgão. Esse mudra representa a sabedoria, né? Então, que lindo. E a gente vai meditar no mantra Om, né? O mantra universal. Vai inspirar grande. Devagar a gente abre os olhos. Vocês podem, inclusive, continuar, né, direto, porque pro Sahasrara Chakra, que é o último chakra, né, que é o chakra das 1000 pétalas, a gente medita no silêncio mesmo. Simplesmente numa postura meditativa, né? A gente está fazendo aqui fragmentado, né, e não tem uma linearidade, mas vocês vão ter até uma condução, né, um pouco maior, assim, para um estado mais introspectivo, e dali a gente vai simplesmente meditar, né, o que corresponde o Bidya Mantra, no caso, seria o silêncio, né, então justamente se conectar com o seu silêncio interno, né, encontrar esse silêncio, né, e os espaços entre os pensamentos, que provavelmente já vão estar maiores depois de todas essas, né, essas entoações de cada um dos mantras, né, trazendo um pouco mais de harmonia, de equilíbrio e ativando um pouquinho mais cada um desses chakras. Então sobrepõe mão direita sobre mão esquerda e deixa os dedos, né, e deixa polegares unidos. Coluna ereta, coração tranquilo e mente quieta. Né? Simplesmente observa a respiração e observa os pensamentos, né, o fluxo desses pensamentos. Observa os espaços entre um pensamento e outro. E muitas vezes a paz que a gente procura está no silêncio que a gente não faz. E aí pra gente, essa foi uma demonstração breve para vocês, mas para que vocês possam fazer, né, bem e quem sabe aí ter um pouco mais de calma, mais de tranquilidade no dia. Com certeza, fazer no seu momento, né, num local assim agradável. No seu cantinho, é bem bacana você ter um cantinho já pra isso, né? E se desconectar, né? Não deixar o celular perto, porque realmente é difícil hoje em dia a gente se desligar, né? Mas é justamente o que a gente busca, se desligar pra se conectar com algo, né? Pra se despertar, de alguma forma. É isso. Bem. Gratidão pela sua linda presença. Obrigada, aprendi muitas coisas hoje de novo, gratidão. Eu que agradeço. E sempre que precisar, estamos por aqui. Tem a Rai também lá no meu canal. Sim. Então estamos conectadas no bom sentido, energeticamente. Com certeza. E em sintonia. E que bom que vocês estão aqui também. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Namastê, pessoal. Até a próxima.